Bem, meus amigos, está chegando a nossa hora. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, para estudar essa obra. O nome dessa obra é Emmanuel, né? Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos estudar hoje, o capítulo 10, que trata das pretensões católicas. Nós possamos aproveitar bem esse estudo da noite de hoje. Então, antes de iniciarmos, vou pedir. Alberto, faz a nossa prece de abertura, por favor. Levando os pensamentos a Deus, que sejamos, Senhor, envolvidos por seus supremos e abençoados fluidos, para que possamos ampliar o nosso entendimento desse estudo e poder caminhar em sua direção. Que Jesus esteja a nos iluminar, a nos inspirar, neste momento em que estamos aqui voltados para a análise desses temas tão necessários para o nosso progresso moral, para que possamos caminhar na senda de Jesus, buscando vivenciar os seus ensinamentos. A espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, que nos acolhe, agradecidos estamos, e que estejamos voltados a propósitos edificantes, buscando, através desse estudo, ampliar o nosso discernimento, a nossa compreensão de tudo aquilo que seja necessário para podermos seguir num caminho virtuoso. Agradecidos estamos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem, né? Está todo mundo me ouvindo bem, ótimo. Então, vamos começar aqui a leitura. Capítulo 10, as pretensões católicas. Ô, Rose, Oi. eu estava com o meu som fechado, vocês escutaram? Escutamos tudo. Uau, está aqui fechado, eu abri agora. Ó, tá bom. Então, vamos lá. Aí o capítulo 10, aí é bom você fechar, Alberto, porque pode dar algum... Vou fechar. Aí ele diz aqui, acha possível e, sobretudo, conveniente que a Igreja volte a sagrar o chefe do Estado do Brasil? Porque antigamente era comum a Igreja, né, sagrar o chefe daquele país, o rei, o imperador, o presidente. Então, era comum que a Igreja, né, que fosse ela que reconhece que aquele cidadão é o chefe daquele Estado. Isso dá ela um poder. Então, Emmanuel faz essa pergunta. Em caso afirmativo, a qual igreja caberia essa função? Deverá o poder da República receber a sagração de todos os cultos? Esse livro ele é de 1938. Então, ele está querendo dizer o seguinte, ele pode trazer até para hoje. O Estado hoje, nós sabemos que é o Estado laico. Então, se você der essa prerrogativa para uma religião, você tem que dar para as outras também, não é? E aí, você vai ter que dar para as outras. Então, nenhuma delas deve ter essa prerrogativa. Ele inicia o texto assim. As perguntas acima revelam o assunto palpitante dos interesses inferiores da Igreja Romana na América do Sul. Normalmente do Brasil, quer dizer, principalmente do Brasil, segundo as nossas considerações em anterior comunicado. Motivam-nas algumas declarações feitas igualmente por um padre católico, considerando a origem divina do poder sobre a terra, tentando reconduzir o Estado às antigas bases absolutistas e teocráticas. Então, esse padre era um daqueles que achava
e a igreja tinha que estar acima do Estado, né? Então, ele queria voltar àquelas antigas práticas. Decididamente, a igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas e com seus continuados pruridos de hegemonia sobre seus outros cultos, revela suas fundas saudades do Santo Ofício para algemar o pensamento dos homens às enxovias dos seus interesses. Ele está falando aqui daquela igreja da primeira parte do século XX. Porque a gente sabe que depois dos anos 70, 80, a igreja começa a perder muito do seu poder. Você não pode olhar para a Igreja Católica hoje e achar que ela é igual a de 1930, 1920. Não, ela também deu uma caminhada para frente. Né? Nós vamos encontrar grupos dentro da igreja já com pensamento mais moderno, mais liberal, mas ainda tem uns aí que ainda estão na lista, né? O pessoal mais das antigas, que ainda são muito presos àquelas tradições. Inclusive, ontem eu assisti um filme na Netflix, muito interessante. O nome do filme é mais ou menos assim: uma menina que morreu no Vaticano, menina que desapareceu no Vaticano. Essa era uma família verdadeira, de uma família que vivia no Vaticano, porque o Vaticano é um Estado, né? Vivia no Vaticano, o pai trabalhava no Vaticano, então eles viviam no Vaticano lá nos idos dos anos 70. Acho que é 70, isso mesmo. E quem morava dentro do Vaticano tinha que seguir certas regras, por exemplo, o portão, 11 horas ou meia-noite, o portão fecha. Portão daquela região, daquela área. Então, quem mora ali dentro tem que estar lá dentro daquela hora. Eu sei que a menina desaparece. Aí começa aquela história de que ela foi sequestrada, outros acham que, na época, o Papa ainda era aquele João Paulo II, e ele era polonês, e, na época, o Solidariedade estava... Aquele sindicato Solidariedade estava muito em voga, lembra? Do pessoal ali, que era o sindicato do pessoal que trabalhava no Porto, do Valessa, que era o presidente do sindicato. Então, eles acham que... E como aí ele fala, olha só, que a Igreja Católica, naquela época do Sindicato Solidariedade, como o Papa João Paulo II era polonês, a Igreja doou uma verdadeira fortuna para o sindicato, para que os sindicatos continuassem a fazer as suas greves, os seus movimentos, para tentar se libertar. Porque, naquela época, a Polônia ainda fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E estava começando a haver aqueles movimentos de libertação, né? Quando vai depois, logo depois vai cair o muro, aquele muro lá de Berlim, aí vem a perestroika, né? Vem a perestroika, e a União Soviética acaba se esfacelando. Então, a Polônia era território da União Soviética, era dominada pela União Soviética. E esse sindicato, acho que era do Porto, pessoal, não sei se eles eram metalúrgicos ou se eles eram ali do Porto. Eu sei que era Solidariedade, inclusive a Valessa depois vai se tornar até presidente da Polônia. E aí a igreja doa uma verdadeira fortuna para esse sindicato, para que o sindicato continuasse fazendo aqueles movimentos revolucionários, né, de enfrentamento ao governo da Polônia, para que o governo era comunista, né, era ligado à União Soviética, para que eles conseguissem se libertar da União Soviética. Então, em vez de ela usar o dinheiro para ajudar famílias carentes, ela usa o dinheiro para política, né? E aí depois vem a história que talvez os russos, para se vingar do Vaticano, tenha sequestrado a menina
e colocado a culpa na igreja, dizendo que teria sido alguém da igreja. Lá no final do filme, até então a menina não apareceu, um documentário. Veio uma ideia, alguém, uma colega dela de infância, já e quando o documentário foi feito, já tinham passado 37 anos desse sequestro dessa criança. E o corpo dela nunca apareceu. Aí veio, surgiu a ideia de uma das crianças, que eram coleguinhas dela, e uma das últimas coisas que ela falou para a colega, que ela tinha sofrido um assédio sexual de um cardeal muito poderoso da igreja, que era muito ligado ao Papa. E que uma semana depois dela falar isso para a coleguinha, ela desapareceu. Mas a coleguinha nunca teve coragem de contar isso para ninguém. E parece, pelo que eu entendi ali, a igreja, esse cardeal, ou um grupo da igreja, sequestrou a menina, levou a menina para um tipo de um abrigo para mulheres com problemas na Inglaterra, e lá ela ficou uns 15 ou 20 anos, e morreu, e trouxeram o corpo dela e enterraram ali do Vaticano, sem a família saber. Termina assim, né, com essa ideia de que o Vaticano sabia do sequestro dela, foi feito por um dos elementos do Vaticano, e tudo isso, já fazia 37 anos. Já. Eu me lembro que uns 3 anos atrás, esse documentário é mais ou menos do ano 2000, por aí. Eu sei que são 37 anos, né? 2007, 2008, que é o documentário. Mas há uns 5 anos atrás, 3 a 5 anos atrás, surgiu um escândalo na Europa e havia encontrado o corpo de uma adolescente dentro do Vaticano, emparedada no muro lá do Vaticano, de um dos muros do Vaticano. Aí hoje eu estava pensando, será que não é o corpo dessa menina? Porque quando foi feito o sindicato, ela não tinha aparecido. E há uns 3, 4 anos atrás surgiu essa história que foi encontrado o corpo de uma jovem adolescente emparedada nos muros do Vaticano. Então, isso aqui é só para a gente ver, né? Como dentro do Vaticano tem coisas absurdas. Esse documento fala sobre isso, né? A questão do banco do Vaticano, que lavou dinheiro para a máfia, um cara que apareceu morto lá, essas coisas todas, né? E a igreja tem esse grande poder temporal, político, econômico. Então, como nós vimos também a história da igreja, da Revolução Espanhola, a religião passava longe dessas questões políticas que ainda envolvem a igreja, sim. Mas eu acredito hoje que você já encontra, né, um movimento mais suave dentro da igreja. Mas ela ainda continua assim, querendo manter o seu poder. Logicamente, o que a gente deduz? Que aquele poder que ela tinha no passado, ela não voltará a ter. Mas que ela ainda é detentora de muito poder, ela ainda é assim. Então, vamos continuar aqui. Em pleno século XX, fala-se na necessidade de se deletarem os crimes dos pais, dos esposos, dos irmãos. Preconiza-se a devassa das instituições, dos lares e das consciências. Não será surpresa para ninguém se os padres católicos exumarem também das cinzas da Idade Média para os dias que correm o célebre livro das taxas do tempo de Leão X, em que todos os preços do perdão para os crimes humanos estão estipulados. Era muito comum no passado, quando alguém era muito poderoso e cometia algum crime, e ele queria receber a indulgência da igreja, ele fazia assim, uma doação muito gorda para a igreja, né? E aí a igreja perdoava os seus pecados, dava para ele assim, uma absolvição. Por isso aqui, o Emmanuel, ele fala que ele acredita que nos anos 30, que é o ano que esse livro é publicado, ele não ficaria surpreso se a igreja resgatasse esse livro das taxas para que as pessoas
que cometeram crimes pudessem recorrer à igreja, pagando um dízimo gordo, e ali terem os seus pecados perdoados, ao invés de deixar que a justiça faça isso. Quem acompanha essa semana, houve um grande escândalo em Portugal, né? Porque a justiça portuguesa reconheceu mais de não sei quantas mil crianças foram abusadas nas escolas católicas nos anos 70, 80, por aí. E a gente sabe que Portugal e Espanha são dois países altamente católicos. E talvez fossem os países que menos esforços faziam para reconhecer esse ato covarde da igreja, né? Mas finalmente eles reconheceram. E a igreja está pensando em pagar uma indenização a essas famílias, porque muitas daquelas crianças daquela época, meninos e meninas, hoje são adultos, muitos têm problemas de depressão grave, outros têm graves processos emocionais, alguns se suicidaram, outros são internados, que sofreram essa violência, né? Quando eram crianças, durante anos e anos. Então, deixou traumas muito profundos dessas crianças. Eles já são homens adultos, mulheres. Então, a igreja hoje tenta, né, pedir desculpas e ressarcir, de certa forma, com dinheiro, o trauma dessas crianças, que a gente sabe que o dinheiro nenhum vai pagar o trauma que muitos têm sofrido, né? O religioso e o Estado. São dos códigos políticos da América do Sul deveria merecer mais respeito por parte dos elementos que se acham sob as ordens do Vaticano. Falar-se em sagração do chefe do Estado pela Igreja Romana, aliando o direito divino às obrigações políticas, depois de tantas conquistas sociais da República, seria quase uma infantilidade. Se isso não representasse algo de perigoso para os próprios códigos de natureza política do país. Ele fala que essa ideia que alguns companheiros têm de querer voltar àquela prática antiga, onde o Papa é que ia colocar a coroa na cabeça do rei, ou, vamos dizer hoje, né, colocar a faixa presidencial no peito do presidente eleito, ele diz que acha isso quase uma infantilidade, ou pode ser até algo muito perigoso. O que a gente vê hoje em dia, alguns movimentos sociais aqui no Brasil, onde eles têm aquela ideia, né? Eu estava assistindo hoje um programa jornalístico, e aí um dos comentaristas, que era aquele radicalzão lá, né? Aí ele fala assim, porque nós sabemos, né, que os movimentos da direita são, nós queremos voltar, e dizer, queremos voltar o governo da direita, que aí cada um tem seu direito, né, de votar e escolher quem quiser, mas ele diz assim, porque a gente sabe que a direita, ao contrário da esquerda, ela é pela família, pela religião, pelos bons costumes. E a gente sabe, todo movimento que prega essa história de pela família, pelos bons costumes, pela moralidade, tem sempre uma coisa pesada pelas costas. Quando alguém fica muito preocupado em vigiar se o outro está agindo com os bons costumes, aí eu me lembro dos fariseus,
E criticavam Jesus, porque Jesus andava, né? Ele conversava com todos, ele era amigo de todos, ele era amigo das prostitutas, ele era amigo dos ladrões, ele era amigo dos grandes homens, dos homens mais ricos, dos comerciantes. Ele nunca ele perguntou para ninguém qual a sua religião, ele nunca ficou esfregando na cara de ninguém o comportamento da pessoa. Uma das passagens que mostra bem isso é aquela história da mulher no poço de Jacó, uma samaritana, porque os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. E aí, os judeus bem conversavam com os samaritanos, eles achavam que os judeus eram, naquela época, né, pessoas, na época, muito hipócritas, né, ficavam, apedrejavam as pessoas, porque diziam que as pessoas, né, se fizesse algo que fosse contra a religião, aquela pessoa era lapidada viva, era pagava com a morte, aquela coisa nada toda, né? Tanto que tem aquela passagem do sábado, que Jesus chama eles de hipócrita. Porque eles estão reclamando que Jesus está curando o sábado. Aí ele fala, olha, se você tiver um cavalo que você pagou muito caro por ele, e ele cair num buraco no sábado, você não vai tirar? Você vai tomar prejuízo? Claro que não. Então, vou curar a pessoa no sábado. Então, enquanto essa mulher também, porque ninguém conversava com os samaritanos, achava que os samaritanos eram impuros, eram pessoas de moral duvidosa. E Jesus vai conversar com ela. E aí, Jesus fala para ela assim, mais ou menos assim, chame o seu marido, chame seus parentes e seu marido. E ela diz para ele assim, mas eu não tenho marido. Porque ela vivia com um homem, mas não era marido dela, não era, vamos dizer assim, casado no papel. Aí ele fala para ela assim, bem, eu sei que você não tem marido. Aí ele fala, mais ou menos assim, que aquele já era o terceiro ou quarto marido dela. Né? Ele dá a entender isso para ela. Eu sei que você tem. Aí depois ela está, o senhor realmente é um profeta. Como é que o senhor adivinhou? Ela já estava no terceiro ou quarto relacionamento. Né? E ela até salta aí, pelo que fala. No caso dessa mulher, ele não condenou ela. Ele não disse, mulher, toma vergonha nessa cara. Né? Você vive casa de casa, casa de casa, casa de casa. E é isso. Da mesma maneira, ele não falou nada para a mulher adúltera. Ele pega adultério, ele só perguntou, mulher, onde estás? Onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse, não sei, senhor. Ele disse assim, então eu também não vou te condenar, vai, toma cuidado, não sei o quê. Então, Jesus nunca ficou preocupado nisso. Quando você vê certos movimentos muito preocupados com Deus, família, não sei o quê, não sei o quê. Até porque esse slogan, Deus, Pátria e Família, é um slogan fascista, do movimento integralista de 1930, de Plínio Salgado. E eles falam, Deus, Pátria e Família, batendo peito, Deus, minha família, isso. Quando você vê alguém balançando muito a bandeira da moralidade e apontando o dedo para o outro, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque o que a gente vê de pessoas por aí que dizem que são Deus, quando você vai ver certas coisas, você fica até arrepiada. Né? Então, ele fala sobre isso. Vamos tomar cuidado de essa coisa de misturar religião com política. Essa coisa não funciona bem. Não funciona. Não quer dizer que você não possa ter a sua preferência política. Você pode ter, é direito de cada um. Mas não vamos usar Deus, tá? E para colocar Deus dentro da política e dizer que se você não faz o que eu prego, você é contra Deus. Você não está salvo. Uma vez, uma vizinha minha, eram duas irmãs que moravam numa casa. Uma era daquela evangélica, bem sabe, e a outra era espiritualista. E a outra nem tinha religião, mas uma era... E tinha uma vizinha que era
espírita, aquela espírita mesmo, né? E ela era enfermeira. Quando a mãe dessa moça, que era evangélica, daquela, sabe, firme, ficava doente, quem ajudava essa família? Ela não vivia de portas. Era espírita, que era enfermeira. Ela era até enfermeira do Hospital Carlos Fontes. Ela ia para a casa dela, aplicava injeção, fazia os curativos, levantava ela da cama, que era uma senhora muito idosa, cuidava dela. Tudo mais. A outra irmã, que era espiritualista, que não tinha religião, era muito dessa espírita. A outra, que era protestante, era amiga dela. E aceitava que ela viesse ajudar a mãe. E sempre ajudou a mãe dela, sempre ajudou, sempre ajudou. Um dia, essa evangélica virou-se para a irmã, que não tinha religião, mas que era amiga que era espírita, falou assim para ela, a evangélica: ah, eu gosto muito da fulana, ela é muito boa, sempre ajudou a mamãe. Só que tem uma coisa, eu rezo toda noite por ela. Eu sei que quando ela morrer, ela vai para o inferno, porque ela fica metida nessas macumbarias. Eu rezo muito, peço muito a Deus para que a perdoe, que ela é adoradora do diabo. Entendeu? Ela, a vizinha era espírita e a casa dela. Isso não foi uma semana. Elas trabalham, foram vizinhas durante anos. Isso uns 20 anos. Nesses 20 anos, essa espírita cuidou da mãe dela. Ela morava num apartamento que tinha uma escadinha. Então, quando ela fica doente, ela ia para lá, mandava chamar ambulância, que ela trabalhava no Cardoso Fontes, então ela tinha facilidade, né? Ligava o Cardoso Fontes, pedia ambulâncias, ajudava elas a tirarem a doente da cama, botar na ambulância, ia lá, cuidava, aplicava a injeção, fazia tudo. Pois ela dizia assim, porque como a outra, apesar de fazer toda essa ajuda para ela, uns 20 anos, ela não considerava ela digna de ir para o céu. Percebeu? Então, a gente veja como é perigoso certos radicalismos. Por isso que ele fala aqui, né? Se não é uma infantilidade querer dar o Estado, colocar a igreja à frente do Estado, se não for uma infantilidade, pode ser até perigoso. Porque essas pessoas radicais, com essas ideias religiosas radicais, você não sabe o que elas podem fazer. O que elas podem fazer frente a alguém que não pense como elas. Não é? Então, ele vai dizer aqui, nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado. A gente sabe. Por exemplo, hoje nós temos um presidente novo do Brasil. Ele vai ficar 4 anos. Ele foi eleito pela maioria da população brasileira. A população que não votou nele tem que respeitar a escolha do grupo que votou. E se preparando para daqui a 4 anos substituí-lo. E é assim que funciona. Democracia é bem melhor que a ditadura. Outro dia eu estava vendo, na África, na Ásia, lá na Arábia, tem presidentes que estão há 35, 40 anos. Normalmente o governo não vai lástima. É uma lástima. Democracia, o cara tem 4 anos. Você fez um bom governo, é reeleito. Se não fez, vai embora. Você entra outro. Então, e 4 anos como passam rápido, né? Olha os últimos 4 anos passam. Então, tudo isso é transitório, gente. Agora, você quer pegar Deus, né? E colocar nesse movimento transitório, que hoje alguém é contra, mas semana que vem já é a favor, se me facilita alguma coisa, e aquele que é a favor não entra nem é contra, porque perdeu umas vantagens. Você vai meter Deus dentro disso? E, normalmente, essas pessoas que falam colocar Deus dentro disso, elas não são fiéis às leis divinas. Você quer ver uma coisa?
O que está acontecendo aí com os Yanomamis, quem é que era responsável por cuidar dos índios? Era uma mulher pelo menos se dizia, ultra evangélica. Era uma ministra que vivia batendo no peito, que ela viu Jesus e aquelas coisas todas. Vai a situação dos índios e Yanomamis. 400 crianças indígenas morreram nos últimos 4 anos, uma média de 100 crianças por ano. Aí vai olhar por quê? Por causa da política. Para atender interesses políticos, ela deixou de dar assistência a crianças. Se realmente estivesse imbuída de Deus, ela diria, eu vou fazer o meu trabalho. O outro vai me gostar. Quem vai fazer? Vai demiti-la. Mas ela sairia como? Cabeça, consciência limpa. Não é assim? É igual essa vizinha que tratava da paciente. Quando ela soube dessa história, quem contou foi a própria irmã da menina que falou. Aquela muita amiga dela que falou, poxa, eu fiquei muito triste com a minha irmã, que ela falou isso de você. Aí o que ela falou para a moça? Não, deixa para lá. E continuou estudando. Entendeu? Ela não se preocupou com o que a outra fez. Então, se essas pessoas tivessem realmente imbuídas da religião, não, até que ela diria, eu vou fazer o que é certo. Agora, se não gostarem, me manda embora. Mas eu vou sair com a minha consciência tranquila. E é isso que dá. Quando você junta a religião, é a religião, e não o pensamento de Jesus. Porque quando você apresenta o pensamento de Jesus, aí não fica um de pé, né? Você coloca o pensamento de Jesus ali, nenhum deles vai ficar de pé. Nenhum deles vai ficar de pé. Tudo bem que você vai encontrar alguém ali que diz, não, não, não. É isso. Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Pronto. 98% acabou o tempo terra. Não é isso que a gente vê quase todo dia entre esse pessoal envolvido na política? Não estou dizendo que todos sejam assim. A gente não pode generalizar. Mas um grande número é assim. Porque quer se perpetuar no cargo, quer se reeleger novamente, quer estar entre os grupos poderosos. A gente sabe que é assim. E aí, às vezes, a pessoa diz assim. Uma vez eu vi uma mensagem que foi de Emmanuel, onde a pessoa estava criticando, né? O grupo que estava no governo. Não sei nem quem era o grupo. Ele falou, teu presidente é ladrão, teu ministro é ladrão. Se eu estivesse lá, aí o amigo espiritual vira para a pessoa e diz assim, por que será que Deus não permitiu que você estivesse lá? No lugar deles, do ministro, do presidente, do deputado, do vereador. Aí ele ficou assim, disse assim, porque o vexame seria maior. Entendeu? Deus não permitiu a você ter um cargo público desse, porque o vexame seria maior. Você faria igual ou pior do que eles estão fazendo. Ele falou, porque o vexame seria maior. Quem vai dizer que um de nós, num cargo deste, já tem uma estrutura moral tão forte que resiste às facilidades e oferecimentos que são feitos lá. Volto a dizer, não estou dizendo que não haja política honesta, tá? Mas uma grande maioria ainda não resiste a esse tipo de coisa. E aí, cai. Agora, por que o cara está lá? Ele está lá porque ele precisa passar pelaquela prova. Porque o calcanhar de Aquiles dele é dele. Então, novamente ele volta para passar por aquilo. E talvez nós, como disse o amigo espiritual, nós ainda não começamos a passar por isso, porque se fôssemos para lá agora, o vexame seria pior. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. Então ele fala aqui, né?
Aí ele diz aqui, nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como da personalidade, como este último, não tem o direito de intervir na vida privada da personalidade em matéria de gosto, de sentimento e de consciência, segundo as velhas formas do liberalismo. Então, da mesma maneira que a Igreja não pode interferir nas questões de Estado, o Estado também não deve interferir nas questões particulares do cidadão. Aí ele vai dizer que, há muito tempo, os fenômenos do progresso político dos povos proscreveram essas nefastas influências religiosas sobre a política administrativa das coletividades. Então, toda vez que a Igreja se meteu na administração política, sempre deu problema. Já o próprio Cristo assevera nas suas divinas lições, está lá em Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 21. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu espaço. Jesus já disse isso naquela época. Quando os judeus diziam assim, que droga, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Aí ele pegou, pediu, me dá a moeda aí. De quem é essa esfinge na moeda? É do César. Então, devolve para ele. A César, o que é de César? A Deus, é de Deus. Se a lei, Jesus também chamando a questão da lei, se a lei diz que você tem que pagar impostos, você tem que pagar impostos. É a lei. Você não pode sonegar. Quando você sonega o imposto, está indo contra a lei. Entendeu? E manda para o imposto. Então, pague o imposto. Sonegou, sai contra a lei. Por isso que Jesus falou. Dê a César o que é de César. E continuando aqui, mas a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade de César. Nós vimos isso na Revolução Espanhola, nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial, nós vimos isso em alguns movimentos nos anos 70, 80. A Igreja, de certa forma, não é só a Igreja Católica, não. Vamos também falar. A maioria das igrejas, muitas delas, procuraram se aproximar dos governos, não pode? Junto aos governos, às lideranças políticas, para se beneficiar, e aquelas lideranças políticas ofereceram a elas. Você vê verdadeiros grupos que se dizem religiosos por aí, nos altos escalões do governo, fazendo exigências para a sua igreja, para o seu grupo. E, no final, muito poder, muito dinheiro, corre. Então, exigindo cargos. Então, a igreja, do modo geral, sempre procurou se aproximar do poder de César, né? Aí ele vai dizer aqui, os tempos apostólicos, que eram aqueles tempos da igreja cristã primitiva, a igreja dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, de Paulo, de Pedro. Essa era a igreja dos tempos apostólicos, a igreja cristã primitiva, que ainda ilumina o coração da humanidade sofredora até os tempos modernos, pela sua união com o Evangelho, foram muito curtos. Aquela igreja daquela época, ela durou, no máximo, talvez 200 anos, até o advento do cristianismo ter se tornado religião oficial do Império Romano. Quando o cristianismo se torna, lá pelo ano 300 e qualquer coisa, a religião oficial do Império Romano, aquela igreja dos apóstolos de Jesus acaba. Né? Que aí começam os paramentos,
as grandes igrejas, né? Os altares, aquela coisa arada toda que a gente sabe, que a gente estudou aqui, que a gente viu na Idade Média, né? Então, aquela igreja primitiva, ela veio desaparecer. Ela só vai ser resgatada com o advento da terceira revelação, que é o Espiritismo. Quando os espíritos resgatam o Evangelho de Jesus e o apresentam a Kardec, né? Então, é que ele diz aqui, essa igreja, quando a gente, mesmo naquele tempo da Idade Média, quando as pessoas ouviam de alguns homens, como Francisco de Assis, falar de Jesus, eles tinham contato com esse ensino mais puro. Porque a própria igreja trazia mais essa religião pura nos tempos de Jesus. Foram homens como Francisco que trazia essa luz para as pessoas. E isso só vai realmente voltar de uma forma mais forte com o advento da terceira revelação, em 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Aí ele diz aqui, não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com as suas forças temporais. Inventaram-se todas as novidades para o ideal de simplicidade e pureza de Jesus. E desde épocas remotas, o catolicismo é bem o retrato do farisaísmo dos tempos judaicos. Eles inventaram um monte de coisa. Inventaram que Jesus é Deus. Inventaram o dogma da virgindade Maria. Inventaram o dogma da confissão. Inventaram o dogma da compra de indulgências. Inventaram a história de você, da extrema-unção, de você pagar vamos dizer assim, um bilhete para poder entrar no céu. Foram inventaram os batismos pagos, os casamentos pagos, o celibato dos padres, inventaram o papado, né? Como eles fossem herdeiros de Pedro, de Paulo, que nunca pensaram em um dia ser chefe de igreja nenhuma. Inventaram um monte de coisas, né? E foram apagando a simplicidade e pureza de Jesus. Então, esse catolicismo é bem o retrato daquele farisaísmo dos tempos judaicos, né? Que conduziu o Divino Mestre à crucificação. Amiga dos poderosos, em todos os tempos, Bastilha não é uma prisão, né? Bastilha foi uma prisão, a queda da Bastilha, né? Bastilha do pensamento livre da humanidade. Por quê? Aquele que ousava ter um pensamento libertário, um pensamento científico avançado, que fosse de contra o que a igreja pregava, para onde que ia? Para a fogueira. John Hus foi para a fogueira, Galileu Galilei quase foi para a fogueira, e muitos outros que foram para a fogueira. Eram pensadores. Então, por isso que ele diz que a igreja, né, ela foi uma bastilha, uma prisão do pensamento livre da humanidade. Ela escravizou o pensamento da humanidade, né? E tentou a civilização cristã. Enquanto a civilização cristã tentou ter um pensamento livre, né, um pensamento mais voltado para as verdades que Jesus ensinou, ora, automaticamente esses eram condenados, presos e condenados à morte. É talvez por esse motivo que a igreja, pela voz dos seus teólogos mais eminentes, procurou sempre revestir
o poder transitório dos felizes da Terra com um caráter de divindade. Muito importante isso que ele diz. Ele diz o seguinte, que a Igreja, durante muito tempo, procurou revestir, tá, esses homens poderosos da Terra, os grandes políticos, alguns reis religiosos poderosos, dando a eles um aspecto de santidade. Os reis católicos da Espanha, os grandes apoiadores da Inquisição, foram, se eu não me engano, canonizados. Então a Igreja, né, ela começou a fazer isso, pegar os poderosos e dar a eles, e os poderosos, que ele diz aqui, são os felizes da Terra. Isso aqui está muito de acordo. Sexta-feira da parábola. Vai ter a parábola do rico, de Lázaro e do rico. Porque o rico foi um dos felizes da Terra. Né? Felizes da Terra. Depois que ele desencarnou, a coisa ficou feia. Mas ele foi um dos felizes. Então, ele diz que a Igreja ela procurou dar a esses felizes da Terra, esses ricos, da parábola aí do Lázaro e do homem rico, esse poder de divindade. Né? Quantos papas se tornaram santos? Tem um monte. Vai ver a história deles. Vai ver a história deles. Mas se tornaram santos. E tem um atualmente aí, que morreu há pouco tempo, um papa, eles já beatificaram. Estão tentando canonizar. Eu não sei se ele aceitaria, mas, como ele já desencarnou, né? Então tem muita gente aí sendo canonizada porque foi poderoso. Mas, na realidade, se você ler a história dessa pessoa, você fica assim, ó, das coisas que ela fez. Eu trouxe aqui um livro. Esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, vou apagar a luz para ver se melhora. É uma coleção de 3 livros do Dr. Bezerra de Menezes. Espiritismo, Estudos Filosóficos. Esse é o volume 2. E tem volume 1, volume 2 e volume 3. São 3 volumes. Eu achei o 2 no sebo, já encomendei pela internet o número 1, depois eu vou tentar o número 3. É 1, 2, 3. Essa coleção são de textos do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, e ele assumia o pseudônimo de Max. De Max. Ele publicava, né? Aqui está escrito assim, sede de Paris, Rio de Janeiro, fim do século XVIII, jornal em que o Dr. Bezerra de Menezes, sob o pseudônimo de Max, divulgou a doutrina dos espíritos e construiu uma obra de valor inestimável ao espiritismo no Brasil através de sua coluna ou sessão livre. Então, no final, esse jornal, O País, não sei se dá para vocês verem aí, esse jornal O País, ele é do final, aqui ó, O País, está vendo? Ele é do final do século XVIII. Mas, no século XIX, Dr. Bezerra de Menezes publicou uns artigos, e aqui ele diz assim, sob a direção de Quintino Bocaiúva, O País era o jornal mais lido do Brasil, com sede na capital republicana, Rio de Janeiro. Como articulista desse jornal, articulista é aquele que escreve artigos para o jornal. Aos domingos, sob o pseudônimo de Max, o Dr. Bezerra de Menezes assinava uma coluna intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos. Então, o Dr. Bezerra, tem até aqui uma foto, né, da coluna dele, deixa eu ver aqui, da coluna dele, tá vendo aqui, ó? Sessão livre. Estudos, são estudos, aí está assim, Espiritismo, Estudos Filosóficos. Então, ele publicava nesse jornal, nessa sessão livre,
Tem textos aqui, gente, maravilhosos. E ele assinava com o Marx, porque ele era, na época, um político. Né? Todo mundo sabe que ele foi militar, ele foi um político, ele foi vereador, não é isso? Ou deputado, eu não lembro, mas que ele foi vereador. Então, ele não assinava com o nome dele, ele assinava com o pseudônimo Marx. E aí ele publicava. E esses 3 volumes, eles recolheram quase todos os artigos que ele escreveu sobre os mais variados temas, todos os temas espíritas, tá? Ele fala sobre Deus e a alma imortal, a sabedoria dos egípcios, o evangelho, o diabolismo, filósofos questionam a eternidade, sobre psicose, entendeu? Fala sobre sobrevivência da alma, Deus e a alma imortal, ele fala, escreve vários artigos. E um dos artigos, eu escolhi um trecho para a gente ler, esse artigo aqui, é o capítulo 4 do volume 2, que é esse volume aqui verdinho. O volume 1 é azul, e o volume 3 acho que é marrom. Nesse volume 2, do capítulo 4, o título é A Obra de Deus Progride Sempre. E aí eu tirei um trecho onde o doutor Bezerra encarnado, tá? Tudo escrito pelo doutor Bezerra encarnado, sob pseudônimo de Marx. E o doutor Bezerra diz assim, Deus, quando nos dotou de razão e de consciência, é porque quis que fizéssemos nós mesmos o nosso destino. Olha só que coisa, né? Deus, quando nos dotou de razão e de consciência, é porque quis que fizéssemos nós mesmos o nosso destino. Então, Deus não quer que nós sejamos guiados. Aí ele diz aqui, e porque sabe, Deus, e porque sabe quanto somos fracos, deu-nos e tem-nos dado, e há de nos dar a luz para descobrirmos o caminho de sua casa, que é sede de toda a glória e de toda a felicidade. Então, Deus sempre nos deu, continua a nos dar e continuará sempre nos dando a luz. Olha aí aquela parábola, né? De que Jesus vai na frente mostrando o caminho. Para que a gente descubra o caminho de nossa casa. Por quê? Porque Deus sabe que a gente é fraco. E se a gente ficar na escuridão, a gente não vai achar o caminho. Então, ele nos deu a luz para dizer assim, agora, meu filho, com essa luz na mão, você não se perde mais. Por que ele deu a luz? Porque ele sabe que a gente é fraco. E se a gente ficar na escuridão muito tempo, a gente está o quê? Paralisado. Então, ele nos deu a luz. Que luz é essa? O Evangelho. Aí ele diz aqui, para que a gente possa descobrir o caminho da casa de Deus, que é sede de toda glória e de toda felicidade. Aí ele continua, ter nos ensinamentos da igreja, desde que eles nos impõem absurdos monstruosos e nos compadecem com os atributos da perfeição infinita, é uma falsa fé, um erro fatal. As verdades que vêm de Deus falam a razão. Lembra que Kardec fala sobre fé raciocinada? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7 do terceiro parágrafo. Ele diz que a fé tem que ser uma fé raciocinada. Aí o doutor Bezerra aqui está falando. As verdades que vêm de Deus falam a razão e tocam a consciência. Não são como estes princípios católicos que, para serem aceitos, requerem que se obscureça a razão e se faça calar a consciência. É aquela coisa, né? Olha, você aceita isso aqui. Você aceita a ideia do Adão e Eva. Mas até é um dogma que qualquer criança derruba, né? Se Caim matou Abel e só tinha os 4 no mundo, depois Caim foi embora e casou com quem? Casou com quem? Aí a igreja diz o que para você?
Não questione, aceite. Porque está dizendo aqui, os princípios católicos, para serem aceitos, querem que você obscureça a tua razão, que faça calar a consciência. Não é que você obscureça. O que aceitar esse tipo de coisa? Né? Aí ele diz assim como o ensinamento de Jesus revoltou os sacerdotes do templo, lembra? O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Mas naquela época dizia o quê? E o homem tinha sido feito para o sábado. Jesus disse, não, o sábado é que foi feito para o homem. Então, o homem age no sábado da forma como ele quiser. Né? Então, ele quer que se obscureça a razão e se faça calar a consciência. Assim, aí ele diz aqui, como os ensinamentos de Jesus revoltou os sacerdotes do templo e se julgavam com a verdade eterna, assim os novos ensinamentos de Jesus complementaram dos primeiros. Então, ele está dizendo que a doutrina espírita está vindo o quê? Complementar os ensinos de Jesus. A pessoa faz como? Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador, irá vos dizer tudo o que eu não pude dizer, o que eu não estou podendo dizer agora. Tem de revoltar os sacerdotes da igreja, que também se julgam na posse da verdade absoluta. Você está dizendo o quê? O Espiritismo vai dizer o seguinte, o espírito é imortal. Quando você morre, você não vai ficar dormindo, esperando o dia do juízo final, quando Jesus vai voltar e vai acordar os mortos. Não é assim que as religiões pregam? Não, você vai desencarnar, vai ficar bem de olho, bem aberto. Não, a morte só existe para o corpo físico. O espírito não morre e a igreja não aceita isso. A igreja não aceita a reencarnação. Tá? Então, o ensino da doutrina vem complementar o ensino de Jesus. Mas, diz doutor Bezerra, assim como o ensinamento de Jesus venceu a resistência dos padres hebreus, dos fariseus naquela época, pelo mesmo modo, o Espiritismo, que não é senão o complemento daquele divino ensinamento, há de vencer a resistência dos padres católicos. Toda a obra de Deus progride e a revelação, que é a luz do Pai a guiar os filhos, será tanto mais intensa quanto mais os filhos já tiverem olhos capazes de suportá-la. Então, conforme os filhos forem estudando, se iluminando, evoluindo, aprendendo, essa luz do Pai que Ele deu para a gente não se perder, para guiar, vai ficando mais intensa. Aí ele termina assim, esse trecho. É cegueira condenável acreditar que a Terra já recebeu toda a luz do céu. Tem muita gente hoje criticando certas obras de André Luiz, de Joana de Ângeles, de outros, né? O que eles dizem, Carlos, tipo assim, o que Kardec não disse, diz aqui, ó, é cegueira condenável acreditar que a Terra já recebeu toda a luz do céu. Quando a humanidade avança todos os dias em sua perfectibilidade. Então, o doutor Bezerra, né, escreveu esse texto aqui, esses textos foram escritos entre 1880, 1890, por aí, tá? Por aí. Então, aqui, ó, no ano de 1887, Bezerra de Menezes iniciou a publicação dessa coluna, Espiritismo, Estudos Filosóficos, assinando com o pseudônimo de Matos no jornal O País, que possui, então, 3 anos de existência.
Assim, pois, este importante órgão de imprensa teve uma trajetória de mais de um século de existência, né? Foi fundado em 1884 e acabou, esse jornal acabou em 1930, durante a Guerra Civil, na era de Getúlio Vargas. E doutor Bezerra, no ano de 1887, começou a publicar esses artigos. Então, esse artigo aqui é um artigo de lá de 1880 e pouco, 1890. Gente, é um artigo atualíssimo do doutor Bezerra de Menezes. Atualíssimo. Se alguém pegar um texto desse que foi escrito hoje, isso é verdade mais clara. Clara. E tem gente hoje pregando essa pureza doutrinária de que o que não está em Kardec é heresia. Ah, Kardec não falou de corpo mental, então não tem corpo mental. Kardec só escreveu, no Livro dos Espíritos, 3 perguntas sobre o perispírito. A palavra perispírito foi escrita no Livro dos Espíritos 26 vezes. Mas os espíritos só falaram nela 3 vezes. 23 vezes foi Kardec. E os espíritos só falaram 3. Então, e 2 delas foi assim. É isso aí que você chama de perispírito. Mostrando que eles não confirmavam, não aceitavam aquela palavra. Mas depois, quando viram que Kardec, acabaram aceitando. Tem uma que diz assim, é esse seu perispírito. E hoje, quando você vê as revelações, como de Dulcídio Dibo e de outros, falando de perispírito, o pessoal diz, não, na obra de Kardec não tem isso, não tem corpo mental. Não tinha. A ciência daquela época estava em condições de apoiar uma revelação dessa? Claro que não. Então, você querer dizer que, porque não está no Pentateuco, aquilo é errado, tá aí, doutor Bezerra, em 1800 e pouco, já dizia que não. Entendeu? E Kardec não disse tudo. E o próprio Kardec falou tudo disso tudo. Mas o pessoal de hoje está aí, né? Então, vamos lá encerrar o nosso texto. Aí ele diz aqui, batida pela demagogia cética de todos os filósofos e cientistas que seguiram no luminoso caminho das concepções liberais, retirada da sua posição de opressora para se transformar em instrumento humilde de outros opressores das criaturas humanas, a Igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a reaquisição dos seus poderes e de suas tiranias, e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário. Então, aquela igreja da Idade Média, até o final do século XIX, ela começou a perder o poder. Mas, no início do século XX, ela não desiste nunca. E ela começou aos pouquinhos, semeando aqui, semeando ali. E durante os anos 30, ela voltou ao poder como? Novamente tomando o lado dos poderosos, principalmente dos fascistas. Então, de 36 a 75, a Espanha teve a ditadura de Francisco Franco. A igreja estava lá. De 1922 a 1943, a Itália, que é a casa do Vaticano, teve a ditadura de Benito Mussolini. De 1932 a 1968, outro país altamente católico, Portugal, teve a ditadura de Antônio Oliveira Salazar. Então, com Francisco Franco na Espanha, com Mussolini na Itália, que ainda mais que é a casa, né, da igreja, e com Salazar em Portugal, essas ditaduras que duraram 30, 40 anos e que causaram a desgraça, o sofrimento de grande número de população, a igreja estava lá, no meio deles, buscando adquirir aquele seu poder, a sua força do tempo antigo. E ela se manteve. Aí veio esses casos, esses escândalos que nós falamos lá no início, com a Igreja de Portugal. Tudo isso vai acontecer aí. Aconteceu muito na Irlanda, que é um país católico, né? Tem a Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul, a Irlanda, um país católico, também outros escândalos.
Estando nos Estados Unidos, apesar dos os Estados Unidos ser de maioria protestante, né? Mas a parte que é católica também se envolveu em escândalos desse nível, como a igreja. E os escândalos estão aparecendo. Mas hoje ela não tem mais o mesmo poder, mas ela ainda tenta ali, né, conseguir. Agora, atualmente, não só ela, mas também as outras religiões querem uma fatia do bolo, né? E aí é o que ele fala aqui sobre isso. O perigo dessa igreja tentar fazer parte do Estado. O perigo disso aí, porque ela se desvirtua. Ela deixa de apoiar o cidadão para apoiar os poderosos. E aí a situação se complica. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Então a gente vai ser. Quando você comentou, né, sobre a tutela, né, da igreja sobre o poder de colocar a coroa, né, sempre está envolvida. Aí eu me lembrei, né, de Napoleão, quando foi ser coroado, que o Papa veio para colocar a coroa nele, ele arrancou a coroa da mão do Papa. Quer dizer, você não tem autoridade para isso, não. Exatamente. Eu me coroo. É óbvio que era uma coisa assim muito personalística, mas ele questionou que não. Você não vai ter poder sobre mim. Né? Naquela Mas época, estava mudando alguma coisa, né? Quando ele. Não, você não, não, ele mesmo. estava imperador. Ele não queria, ele não quis. Né? Com Carlos Magno fez a mesma. Dizem, né? Dizem os que dizem por aí, né? Que talvez Napoleão fosse a reencarnação de Carlos Magno, que Carlos Magno, lá na Idade Média, fez a mesma coisa. Quando o Papa veio para subir a escadinha até o trono, ele desceu as escadinhas. Encontrou o Papa no meio das escadas, tirou a coroa da cabeça do Papa e botou na cabeça dele. Aí ele foi lá na mesinha, pegou a coroa da mulher dele, subiu a escada e botou na cabeça dele, na cabeça da mulher. Naquele momento ele rompeu com a igreja. Anos depois ela voltou. Aí ele tomou nas pernas da igreja, entendeu? Fez aquela devassa. Mas como a igreja é paciente, ela esperou. E depois que Carlos Magno passou, ela voltou ao poder. E continuou com o poder na França, até que Napoleão fez aquilo. Lá em 1800 e qualquer coisa. Né? Na época que a nossa família real portuguesa fugiu. Ela foge de Portugal veio para o Brasil, porque Napoleão está entrando em Lisboa. Né? Dizem as piadas que quando os portugueses corriam para pegar os navios no porto, é porque eles estavam escutando o barulho dos cavalos das tropas napoleônicas. Aí eles corriam para entrar dos barcos para fugir, porque eles estavam ouvindo, né, as patas dos cavalos de Napoleão invadindo Portugal. Então, você vê, né? Não é tão longe assim. Não é tão longe assim. Mas, é o que ele falou, achar que a igreja, fazer parte do Estado é uma infantilidade, pode até ser uma infantilidade, mas é um movimento muito perigoso. E ela ainda tem muito poder. Ainda detém muito poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Procurar sempre manter Estado laico. Todo mundo pode ter a religião que quiser. A igreja não interfere, ela pode ajudar, mas não interferir. Tá? Não interferir. Não querer estipular comportamento para o cidadão. Como diz o doutor Bezerra, cada um que cuide do seu próprio destino. Deus deu uma luz para cada um, deu uma luz para todos nós, que é o Evangelho. Agora você não está mais de escuridão, você será capaz de encontrar o seu próprio caminho e forjar o seu próprio destino. E depois não há de quem reclamar. Né? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Eu tenho achado esse estudo muito interessante, que nos dá uma visão, né, dessa igreja, dessa forma. Agora, semana que vem, a gente vai entrar num capítulo muito interessante. A gente vai começar no capítulo que fala dos médiuns. E aí a gente vai ver como é que a coisa funciona, né?
Então, nós vamos ser encerrando aqui nossa reunião. Eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, só temos a agradecer essa continuidade de estudos que temos tido, esse conhecimento, essa clareza dessas ideias, só temos a agradecer. Essa oportunidade de estarmos aqui juntos, espíritos encarnados e desencarnados, desvendando através da história, essas ideias pertinentes a uma época e os cuidados que precisamos ter, né? Como diz Bezerra de Menezes, cada um constrói o seu destino, né? Que possamos ter esse cuidado com esse ensinamento, esse conhecimento, e só temos a agradecer, Pai, essa oportunidade aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Ei, Rose, vou falar um negocinho rápido. Eu, às vezes, saio porque meu filho liga lá de Portugal e não adianta eu dizer horário, porque ele quer saber da mãe, né? Tá? Então, eu dou aquela levantadinha rápida. Geralmente, quando acontece nesses horários, né? Tá? Não, minha amiga. Valeu. Leve o nosso abraço para ele. Então, meus amigos, vamos nos despedindo aqui. E amanhã, quinta-feira, às 16 horas, a gente retorna para fazer os nossos estudos habituais. Ó, boa noite a todos. E Deus continue a nos abençoar. Muito Aí, bom muito esse bom. estudo. Excelente, Nossa, excelente. coisas do arco da nova, não é nem da velha, né? O arco da nova. Que maravilha. Incrível. Perder mais, não é? Foi.